Ó, bicota, comendo um beijozinho assim com café. Eu lembrei de um caosinho que me contou. Um caboclo que morava aqui pro lado desse vale de Jequitinhonha, isso nos anos 90, quase 2000. E a luta era muito difícil, ele trabalhava na casa de farinha com o pai dele. E o que eles ganhavam ali, às vezes, armado para sobreviver, para comer. Não passava fome não, mas passava muita privação das coisas. E aquele injuriado com aquilo, falou: papai, vou trabalhar no garimpo, mas meu padrinho, né? Ô, meu filho, você vai, mas você toma cuidado, né? Aí eu trabalhei uns tempos ali no garimpo, não pegou nada, né? Mas o padrinho dava ele um dinheirinho só para não ficar ali desmotivado. E aí um belo dia, já injuriado da vida, ele entrou numa caverna cavando. Aí apareceu aquele clarão para ele e falou assim: vai para São Paulo que você vai se dar bem. Vai para São Paulo que você vai se dar bem. Lá em São Paulo você vai conhecer seu bem. E sumiu aquele clarão. Ele ficou meio desnorteado na hora, mas não ligou para nada, né? Naquele tempo era muito comum você ter essas visagens. Ele passou uns 3 meses injuriado com aquilo e falou: papai, eu vou embora para São Paulo. Eu já tinha esquecido o carro, vou embora para São Paulo. Peguei com a rumo da vida. Ô, meu pai, meu filho, não vai não, porque ele é muito difícil as coisas, mas aqui pelo menos não passa necessidade, mas não passa fome. Eu: não, papai, eu vou embora. Aí arrumou as coisas dele, né, com muito choro. A mãe dele, coitadinha, já estava uma idosa, chorando, e você já estava com 17 para 18 anos. Porque foi aquele chororô, aquele piseiro todo. Ele arrumou as coisas dele, botou na mochilinha que ele tinha e ó, deu linha na Embira. Chegou de São Paulo, rodou aqueles interiorzão de São Paulo, lá de Sertãozinho, Poá, São José do Rio Preto, Itu, que essa região ali, ele rodou tudo aquilo, passando serviço em nada. Aí ele ficou sabendo de um cara que estava precisando de um cara para cortar cana lá no interior, lá em Campinas. Aí ele pegou e foi, né? Chegou lá, conversou com o cara viu que ele era um cara direito, responsável, forte, trabalhador, contratou ele. E ele trabalhava, mas o que ganhava ainda não dava para mandar um dinheirinho para os pais dele, né? Naquela época você ganhava pouco e foi logo na hora da transição do cruzeiro para o real. Então o cruzeiro estava muito desvalorizado, o real estava valorizado, então você ganhava muito pouco. E ele, moça, trabalhou ali por volta de 1 ano já que ele estava ali, não tinha comprado nenhuma bicicleta ainda. Ele morava numa casinha que era tipo um porão, quando chovia aquilo alagava tudo. Ele tinha ganhado uns móveis assim, desse patrão dele, aquilo foi moendo e foi perdendo tudo. A bicota. Foi perdendo tudo aqueles móveis assim. Aí um dia ele revoltado, moça, estava voltando do serviço, isso era para uns 5 e pouco da noite, o sol já estava escondendo, assim, já estava rapando na copa das árvores assim. E aquilo, moça, ele injuriado, conversando sozinho, vê aquele clarão na frente dele, que aquilo clareou tudo. Né, como se o dia tivesse sumido, o sol tinha caído na frente dele, ele gritou e falou com ele: vem para São Paulo que você vai se dar bem, vem para São Paulo que você vai achar seu bem. E aquilo começou a injuriar, discutir, que São Paulo o quê? Eu vim para cá, estou passando dificuldade, estou passando fome, e aquele piseiro todo. Quando ele assustou, moça, essa luz sumiu, e ele viu só aquele burro vindo em riba dele aqui, ele pulou de lado, era novo, pulou de lado, o cara gritou: opa, puxou ali a rédea do burro ali. Era um compadre dele, né, num burro, tava com a carroça, né, um conhecido dele ali, que era mais aí que ele, assim, uns 10 para 12 anos, devia ter uns 30 e poucos anos o cara. Puxou ali, quase atropela ele: ô moço, o que você tá fazendo aí, rapaz? Tá conversando sozinho no meio do mato, hora dessa aí? Ele: não, moço, eu tava pensando aqui. Ele: ô moço, vem pra onde? Tô indo pra casa. Vambora que eu te dou uma carona. Ele: lá, moço, mas fica longe de sua casa. Não, mas eu vou ter que passar lá perto da sua casa, eu te deixo lá. Então vambora. Subiu na carroça ali, vai. E vai andando, e ali escureceu, ia batendo papo, né? E aí, moço, a lua, ela ficava clara, sabe, não escurecia de novo, né? Que às vezes a nuvem passava na frente da lua ali. E aquilo já tinha andado essa faixa de umas 3 léguas, já estava quase chegando em casa. Disse que não faltava uma légua para chegar em casa. Essa mula, ele começou, o cara contando a história para ele, né, que estava difícil as coisas, ele começou a contar também a história. A moça, eu vim de São Paulo, aqui para São Paulo, que tá difícil também, né, casa moia tudo, eu tinha os móveis, já pedi tudo, contando a dificuldade. Só que essa mula começou a urrando, e ela empacou que não saía do lugar, começou a bater a pata no chão, pá. E o cara, amigo dele, batendo na mula, né, pra ela sair, que tava empacado, não tava querendo sair. Ele ficou uns 20 minutos ali. Ele: moço, não bate na bichinha, não. E a mula urrando, aquela agonia. Não bate, não, eu vou descer, eu vou puxar ela. E aí, eu vou puxar ela, e aí talvez ela vai. Tá bom. Aí desceu.
Rapaz, aí ele chegou, aí o vento veio, levou a nuvem assim para um canto, a lua clareou de novo, ficou clarinho, quase igual o dia. Quando ele olha, moço, a mula tava batendo, já tinha feito um buraco, e tava cheio de água, que ele olha para casa da mula, a mula chorando, rapaz, mas tava chorando igual criança, ouvindo, eu acho que ouvindo a história que ele tava contando, ele começou a chorar, ali de dó dele ali, e aí, moço, ele pegou, quando ele olha a mula batendo ali, sem acreditar ainda a mula chorando, que a mula batendo a mão no chão ali, ele viu um negócio brilhando assim, parecia uma bola, um coco, assim ó, brilhando de tudo quanto é cor na luz da lua. Aquilo, ele lembrou do padrinho dele, como é que o padrinho dele falava, ele falou, rapaz, isso é uma pedra preciosa. Aquilo ficou, aí quando ele foi chamar o cara, a mula falou com ele assim, eu não falei que você vinha para São Paulo, que você ia se dar bem, fica caladinho que você vai se dar bem, e depois você vai encontrar seu bem. Ele, na hora ele atentou e ficou calado, falou, moço, essa mula eu acho que ela não tá gostando de mim, que eu tô em cima, por isso que ela não tá querendo andar. Eu vou puxar ela aqui, quando eu puxar você dá uma tacada nela e corre com ela que eu alcanço vocês. Não, moço, você vai ficar aí no mato. Não, moço, pode fazer isso. Aquele puxou a mula, assim, a mula saiu de canto assim, ele vai agora e soltou a rédea, o cara deu uma chicotada na mula, a mula começou a trotar assim pra frente. E a lua iluminando, ele viu, moço, era uma baita de um diamante, aquele disse que tinha tudo quanto é coco, você imaginar. Linda demais, a pedra era bonita, do tamanho de um coco assim, médio. Aí ele pegou, passou a mão naquele, limpou, moço, aquele bichona. Ele pegou aquilo, botou no embornado e correu atrás do cara assim, montou na carroça de novo e foi embora. Chegou lá na casa, que ele foi lavar, que ele viu aquilo, ficou apaixonado, que aquele tem mais lindo, moço, do mundo. Aquilo, ficou admirado, aquilo nem dormiu direito. Toda hora ia lá e olhava, a noite toda. Aí quando foi no outro dia, de manhã cedinho, ele tomou um banho, arrumou, nem foi trabalhar. Botou aqui no embornalo, foi na cidadinha mais próxima que tinha, né? Pegou um ônibus e foi lá mais na cidade grande lá para vender essa pedra. Chegou lá, naquela época, que dinheiro valia, ele vendeu essa pedra por R$2.000. Era muito dinheiro naquela época, R$2.000. E aquilo arrumou a vida dele, aquilo já comprou uma terrinha, uma chacrazinha, e começou a labutar lá. Nisso que ele começou a labutar nessa chacrinha, ele via todo dia, porque era na principal, né? Todo dia passava uma mocinha, moço, bonitinha, que tem mais jeitoso, moça direita, de família, né? E ele via, ele gostou dela, e aí ele sempre trabalhando ali, ela via, bom dia, boa tarde, boa tarde. E ele começou a conversar com essa mocinha e descobriu que ela morava mais à frente, assim, mais ou menos uma meia légua à frente da casa dele, assim, onde é que ele estava morando, ali na terrinha dele, né? E aí eles pegou aquela amizade ali, e aí descobriu que ela mexia com ela, fazia um curso na época de técnico de enfermagem lá, trabalhava lá, ajudava o povo, mocinha trabalhadeira também. E ali, moço, por fim eles acabou casando, né, teve filhos ali, e estabilizou a vida deles ali em Campinas. Isso é um caosinho acontecido, pessoal. Foi um irmão que contou para mim, e eu gostei do caosinho e trouxe aqui para vocês. Ouvi aí. É desse jeito. Os mistérios de Deus, às vezes, né, a gente não consegue entender, mas tem coisa que acontece, né? E fica aí o caosinho pra gente aí. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Adeus!